Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos explorar um tema que, olha, tá mexendo com muita gente. As preocupações dos trabalhadores brasileiros com carteira assinada, o pessoal da CLT, Uhum. principalmente em funções administrativas, operacionais, técnicas, diante do avanço da inteligência artificial, da IA. É um tema quente, sem dúvida. Pois é. A gente se baseou numa análise que detalha bem essas inquietações, sabe? O foco é no impacto real da IA no dia a dia do trabalho mesmo. Exato. Não só a teoria, mas o que pega na prática. Isso. A ideia é entender esses medos, os obstáculos que esse pessoal encontra e, assim, notar essa distância que às vezes aparece entre o que as empresas falam sobre inovação e o que o trabalhador vive, né? Então, para começar, um ponto assim muito forte é o medo da substituição, direto e reto. Sim, isso aparece demais. A análise mostra que o pessoal tem um receio real de que tarefas como, sei lá, digitar, fazer atendimento, mexer em planilha, controlar processo, Aquelas coisas mais repetitivas, né? exatamente, que isso tudo possa simplesmente sumir, ser trocado por um algoritmo. Fica aquela pergunta no ar: será que vão me demitir e colocar uma IA aqui? E esse medo, é interessante notar, ele não vem do nada. Ele está muito ligado a uma outra dor que a análise mostra claramente. A falta de capacitação prática vinda das empresas. Ah, falta de treino. Isso, olha, são poucos os empregadores que estão, de fato, treinando as equipes para usar IA de um jeito útil no trabalho. O pessoal sente que está ficando para trás, sabe? Hum. Não sabe nem por onde começar. Então, que esperam que a pessoa se adapte, mas não dão nem a ferramenta nem o mapa. Uhum. Isso. Isso cria um ambiente para outro problema que a análise também pegou. A pressão, né? Com certeza. É o próximo ponto, lógico. Vem a pressão para fazer mais com menos. A ideia de que, agora com a IA você tem que produzir mais? Mas sem ninguém ensinar como. Exatamente. Sem orientação clara e o resultado? Ansiedade lá em cima, risco de burnout. A sensação é, a empresa quer mais resultado, quer que use IA, talvez, mas eu nem sei direito como isso funciona. E meu salário? E o suporte? Poxa, é um ciclo vicioso. O medo leva à pressão, que piora com a falta de preparo. E essa falta de preparo não é só não ter curso, né? A análise fala também de barreiras bem concretas de acesso. Ah, é verdade. Tipo, Tipo, muita gente simplesmente não consegue usar ferramentas de IA no trabalho. Às vezes o TI bloqueia ou não tem licença para todo mundo, sabe? Restrições. entendi. Falta de acesso mesmo dentro da empresa. Sim, e fora dela também, né? Nem todo mundo tem um computador bom em casa ou uma internet que aguente para poder fuçar nessas ferramentas por conta própria e tentar correr atrás. Isso aumenta a desigualdade. O que nos leva direto para outra dificuldade gigante: falta de tempo. E a complicação de aprender sozinho. Nossa, total. Mesmo quem tem acesso e até vontade, a realidade é puxada, né? Jornada longa, ônibus lotado, filho para cuidar, casa. Onde que a pessoa vai encaixar tempo e energia para estudar isso? E os cursos que existem, muitas vezes, segundo análise, são teóricos demais, muito técnicos, Uhum. ou distantes do que a pessoa realmente precisa fazer no trabalho, né? Exato. Não conecta com a prática do dia a dia. E tem mais uma coisa um pouco mais sutil, mas que paralisa também: Hum. o medo de errar, ou de ser pego usando IA. Ah, sim. O medo do julgamento. Isso. Um receio real de que, sei lá, usar um chat GPT para ajudar a escrever um e-mail ou organizar umas ideias para um relatório, que isso seja mal visto, que o chefe ou os colegas achem que atrapassa, ou preguiça, falta de capacidade. É como se fosse um atalho proibido. Pois é. E aí a pessoa se auto-sabota. Ela até sabe que a ferramenta podia ajudar, mas não usa, por insegurança. Que quadro complexo, né? Muito. Então, se a gente junta tudo isso, medo de demissão, falta de treino prático, pressão sem suporte, acesso desigual, falta de tempo e esse medo de julgamento, qual é a grande mensagem que fica dessa análise toda? Olha, a mensagem principal para mim é que essas dores todas elas não são só reclamações soltas. Elas mostram uma desconexão bem profunda, sabe? Talvez até uma quebra de confiança entre a promessa da tecnologia e o que o trabalhador CLT vive na pele. Uhum. Mais do que só uma lacuna, a análise sugere que é urgente as empresas assumirem um papel ativo de verdade na capacitação. Não é só falar de IA, tem que criar a ponte, na prática.
E como seria essa ponte? A análise aponta para iniciativas como workshops focados no uso real, aplicado no trabalho do dia a dia. A fonte até menciona um exemplo específico de trabalho nessa linha. É transformar a ansiedade em habilidade, de fato. Entendi. Então, resumindo bem, o cenário é de um medo de substituição que é turbinado pela falta de treino prático, pela pressão por mais resultados sem apoio, pelo acesso que não é igual para todo mundo, pela falta de tempo crônica e até pelo receio de usar as ferramentas por medo do que vão pensar. Exatamente. E isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Diante dessa ansiedade toda, que é bem real, como é que as empresas podem sair dessa de só esperar que o funcionário se vire? Como elas podem ativamente construir essa ponte e fazer da IA uma ferramenta de desenvolvimento para o seu pessoal, em vez de uma ameaça? Uma ótima reflexão.